Senhor, meus queridos e amados irmãos, glórias a Deus nessa tarde, nesta manhã, neste dia, né? Que Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele vai fazer e por tudo aquilo que Ele é. Amém, glórias a Deus. Algumas pessoas ficaram com dúvida numa palavra que eu trouxe, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, a respeito de uma passagem que eu mencionei, mas eu não disse onde estava escrito. Então, vamos lá. Está em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Fala assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glórias a Deus. Aí, para quem ficar com dúvida, tá, né, que aqui em Romanos ele está falando, está escrito. Aonde que está escrito? É em Deuteronômio. Depois você pode ler o texto. Se você não tiver uma Bíblia sagrada na sua casa, você pode ler pela internet. Deuteronômio 32, capítulo 35. Lê lá, que você lê o contexto todo para você entender, tá bom? Mas fala a mesma coisa. E o que eu quero falar sobre os irmãos neste dia? Irmãos, olha, como eu sempre falo, né? Eu converso com a minha mãe, a gente conversa muito sobre as coisas do Senhor, e uma delas é como Deus tem senso de humor, irmãos. E que a justiça, Ele faz a justiça no tempo dele, não é no nosso, né? E outra coisa que a gente observa e comenta entre a gente é que normalmente Deus espera a gente perdoar para fazer a justiça. Talvez para a gente não ter a tentação de falar bem feito, porque na Bíblia também fala para a gente não falar bem feito. Porque pode ser que você falando bem feito, Deus vai olhar, vai se desagradar do que você falou e vai tirar a justiça da cabeça da pessoa. Está escrito isso, irmãos, na palavra de Deus. Enfim, não vou saber dizer agora onde que está, mas eu sei que está. Depois eu procuro. Se alguém quiser, me pergunta aí nos comentários que eu procuro e posto aqui. Mas então, o que fala aqui, né? Não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira, pois minha é a vingança. A gente tem que deixar na mão de Deus, irmãos, porque às vezes quando a gente vai fazer a nossa justiça, a gente pode pesar demais a mão naquilo que a gente for fazer a justiça ou de menos. Às vezes Deus fica mais indignado que você e Ele vai fazer uma justiça, como é que eu vou dizer, mais firme, mais apropriada para corrigir aquela pessoa, né? Porque a palavra fala que Deus não tem alegria, prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se convertam. Então, quando Deus vem com a sua justiça, o objetivo dele é corrigir a pessoa, né? Porque ele quer, na verdade, Deus quer que todos sejam salvos, né? Embora o ser humano tenha o livre-arbítrio e é ele que vai escolher o que ele quer. Se ele quer a salvação ou não. Jesus morreu para todos, o sangue dele é para todos. Mas haverão aqueles que vão querer e haverão aqueles que não vão querer. E os que quiserem, ele está aí para perdoar os pecados. Mas Deus é um Deus que não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, tudo que a pessoa planta, ela colhe. E a nós cabe o quê? A nós cabe perdoar a pessoa, esquecer o que ela nos fez, seguir em frente, ser feliz. E se tiver oportunidade, faz o bem. Ah, Karen, mas eu vou ter que andar com a pessoa que me fez mal, que fica me pisando, que fica me humilhando? Não necessariamente você precisa andar de braço dado com ela. Mas se ela precisar de você, se ela precisar de uma oração, se ela precisar de uma ajuda, esteja disposto e pronto para ajudar. Porque fazendo isso, a Bíblia fala aqui, vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Certo? Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. A palavra também fala que nós escolheremos o bem se não houvermos desfalecido, né? Então, se a palavra fala, se a gente não estiver cansado de fazer o bem,
Se a palavra fala que a gente cansaria de fazer o bem, é porque a gente ia ficar afadigado de fazer o bem, né? Porque às vezes a gente cansa mesmo. Às vezes você fala assim, não aguento mais ajudar tal pessoa. Já fiz o que eu tinha que fazer por essa pessoa, agora chega, né? Então, assim, que a gente possa, assim, confiar em Deus, na justiça, fazer a nossa parte, aquilo que estiver ao nosso alcance. E eu gosto muito de explicar uma coisa, né? Quando me perguntam isso, você precisa andar com todo mundo? Não, você não vai andar no seu dia a dia com todo mundo. Jesus amava todos, morreu por todos. Ele tinha 12 discípulos. E desses 12 discípulos, ele dormia na casa de um, que era João. Então, que era o amigo mais, que era o discípulo mais chegado dele, né? O mais amado. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que a gente deve amar a todos, perdoar a todos, orar por todos, mas a gente não precisa andar de braço dado com todos, né? Então, se a pessoa está te ferindo, você pode se afastar dela, não tem problema nenhum. Se a pessoa só fala coisas que te magoam, que te agridem, que te ferem, se afasta, meu irmão. Né? Se reserva a sua paz, o seu bem-estar, o bem-estar da sua alma, do seu espírito, da sua comunhão com Deus, porque senão você fica ali dando murro em ponta de faca e a pessoa te fere e você perdoa. Te fere, perdoa, te fere, perdoa. É difícil, a gente tem mesmo que perdoar sempre. 70 vezes 7, o Senhor Jesus nos orientou. Olha que é bastante, hein? 70 vezes 7, faz as contas aí. Mas você também não precisa ficar grudado com a pessoa, entendeu? Na medida do possível. É claro que tem situações que não tem como você se afastar, né? Dependendo do grau de parentesco, dependendo às vezes se é um patrão, se é alguém que você tá ali naquela situação obrigado a ficar ali, né? Ora a Deus, pede para Deus te livrar e no tempo certo ele vai te dar outro emprego, vai te livrar dessa situação de perseguição, que nós cristãos sofremos perseguição, né? E como o meu pastor fala, essa é uma das poucas coisas que o Senhor não disse que nos livraria, né? Livrar-nos do mal, mas a perseguição, com perseguição, se ele foi perseguido, nós que somos discípulos dele também seremos. Então isso aí não tem muito para onde correr. Tem que confiar em Deus, confiar na justiça de Deus, confiar que Deus vai nos guardar e enfrentar, né? Continuar fazendo bem, continuar pregando a palavra, continuar fazendo o que tem que ser feito. Esses dias publiquei um negócio no meu Instagram que eu achei muito legal. Para quem quiser me seguir lá, é @piedadekaren. Falei, não foi, a frase não é minha, mas eu achei muito legal, né? Meninas fazem o que querem e mulheres fazem o que precisa ser feito. Então, se você é madura, né? Você faz o que tem que ser feito. Então, tem que amar, tem que fazer o bem para aquela pessoa que te fez o mal? Amém. Faz o que tem que ser feito. Perdoa, né? Paga o mal com o bem. E claro, na medida do possível, ora pela pessoa, não precisa estar do lado dela para orar por ela, para abençoar a vida dela. Você pode orar por ela todo dia, ela lá na sua casa e você na sua, né? Irmãos, eu tenho essa visão. Então, vou deixar essa palavra aqui com vocês e vou fazer uma oração agora por todos, tá bom? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor esteja com essa pessoa aqui agora, acalmando este coração, tranquilizando este coração com a tua paz, com a alegria da salvação, inundando essa vida com a alegria da salvação, com a gratidão por tudo, Senhor, que tu tens feito pelas nossas vidas. Por tudo, o Senhor já fez tudo que o Senhor precisava lá na cruz, e mesmo assim, o Senhor também nos dá, com a morte do seu Filho, todas as outras coisas que nós necessitamos. Aleluia. Eu te glorifico por isso. Abençoa esse meu irmão que está orando comigo agora, enche ele com paz, enche ele com a tua presença, que os teus anjos estejam acampados ao redor dele, livrando ele de todo o mal, e que ele consiga, Senhor, pagar o mal com o bem, fazer o bem para essa pessoa que lhe fez o mal, ainda que seja com uma oração, ainda que seja com o liberar de perdão. E se o Senhor quiser, dar uma oportunidade para ele com outras coisas, né? Já tive a oportunidade de fazer jantares, almoços para pessoas que me caluniaram.
né? E eu sabia que a pessoa tinha me caluniado. E eu tive a oportunidade de receber essa pessoa na minha casa e assim eu fiz, a tratei muito bem, sempre, sempre vou fazer isso, né? Já tive oportunidade já no meu trabalho de pessoas que me perseguiam, de, né? Aconteceu uma situação que a pessoa ficou trancada no banheiro e eu podia ter ignorado e saído andando, deixado para lá, mas eu não fiz isso. Eu chamei o porteiro, pedi ajuda e acudi a pessoa que já me fez tanto mal. Então, queridos, não, veja que eu não estou citando nomes, tá? Vocês não têm a menor ideia de quem eu estou falando. Só quem conhece, só quem é próximo de mim, né? Enfim, é isso, meus amados irmãos. Vamos estar sempre fazendo bem. E olha, irmãos, eu não tenho sangue de barata, não, viu? Eu vou falar que eu sou uma pessoa. Eu acho que eu sou uma mistura de sanguínea com melancólico, eu acho. Não tenho certeza, porque eu não sou psicóloga, tá? Eu sou dentista, para quem não sabe. Mas eu gosto de estudar e eu gosto de ler bastante, então eu acabo aprendendo um pouquinho, né, de outras áreas além da minha. Mas enfim, então é isso, né? Eu não tenho sangue de barata, não. Tem horas que, né, já aconteceu situações que a vontade era de dar um soco na cara da pessoa. Mas eu não fiz isso, tá? Respirei fundo. Respira, inspira, não pira, né? Tipo assim. E eu sempre penso assim, que testemunho que eu vou dar para essa pessoa que sabe que eu sou cristã, que sabe que eu sou, né, que eu sigo o evangelho de Jesus Cristo. O que ela vai pensar a meu respeito? Ela vai falar: nossa, esses crentes são tudo maluco mesmo, né? Prega o evangelho e agora tá aqui dando soco na minha cara? Não dá, né? Vou dar um testemunho, não. Eu prefiro sofrer a afronta e deixar a justiça com Deus e deixar que Deus. Já me calei muitas vezes, sabe, como o Senhor Jesus, como ovelha muda para o matadouro? Já me calei muitas vezes. E eu tinha coisa para falar, viu? Não era coisa porque não é porque eu não tinha coisa para falar, não. Eu tinha muita coisa para falar, mas eu me calei. E sabe quem falou por mim? Deus. Sabe quem fez a justiça por mim? Deus. Eu tenho muitas histórias para contar que quando tiver oportunidade, sem mencionar nomes, eu conto por alto aqui para vocês, só para edificar a fé de vocês. Mas eu não quero me alugar muito aqui nessa gravação, então eu vou só finalizar a oração, né? Que eu misturo, irmãos, eu faço isso o dia todo. Eu converso com Deus, daqui a pouco eu estou conversando com o meu paciente, daqui a pouco eu estou falando com Deus de novo, e daqui a pouco eu estou orando, e a menos que eu esteja com o meu joelho dobrado, que eu tenho que encerrar a oração, mas eu faço isso. Vocês estão reparando, né? Estou na oração, daqui a pouco já emendo conversando com vocês, mas é isso. Que Deus abençoe todos, guarde e proteja, nos dê uma tarde abençoada, produtiva, guarde os nossos familiares, guarde os nossos entes queridos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho, né? A Bíblia fala assim, olha, que legal. Como andará o jovem, como é que é? Como endireitará o jovem o seu caminho? Como andará o jovem em retidão? Aí a resposta é: observando segundo a palavra de Deus. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante. Né? Você compra um computador, você compra um celular, você compra, sei lá, vamos ver uma coisa mais complexa. Aí que o celular a gente vai fuçando, aprende tudo sozinho, né? Deixa eu ver uma coisa mais complexa, deixa eu pensar aqui. Eu sei, comprar aqui um raio-x que eu tenho aqui no consultório, um raio-x. Aí você tem que ler o manual para saber onde liga, o que mexe, como não mexe, qual a intensidade que você vai usar em cada situação. Né? Na verdade, isso a gente já tem que saber de cor. Mas assim, né? Lá no manual tá escrito esses detalhes. Então, se você pegar um aparelho de 110, ligar no 220, você vai explodir tudo. É mais ou menos assim com a nossa vida. Se você não observar a palavra de Deus e for fazendo as coisas da sua cabeça, você vai explodir tudo na sua vida. Então, meu conselho para você é: aprenda da palavra, coma a palavra. Mais para frente eu vou estar lançando aqui algumas campanhas de oração, né? Campanha tal, tantos dias, né? Uma coisa que eu ainda estou
Eu gosto de fazer as coisas tudo na direção de Deus, amados. Então eu vou esperar aqui a direção de Deus para estar fazendo isso. Qual campanha, que dias, quantos dias, e é para fazer o quê, como. Eu gosto tudo que Deus me direcione. Embora muitas vezes a gente tem ideias, né? O Espírito Santo não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Nós temos o Espírito Santo, que é um espírito criativo. Então Deus nos dá ideias, né? E eu glorifico a Deus por isso também, que Ele possa te dar ideias, criatividades. Tem muita gente, eu já vi muitas pessoas falando, eu não sou criativa, não fala isso. Você tem o Espírito Santo, então você é criativo sim. E eu confesso que era uma coisa que eu falava há uns anos atrás, e eu mudei a minha fala. Eu sou criativa sim, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e Ele me dá ideias. E é tão maravilhoso quando Deus dá uma ideia pra gente. Nossa, eu tenho muitos testemunhos de ouvir a voz de Deus, né? E, nossa, se for contar aqui, eu vou ficar a tarde toda falando. Então, eu vou deixar esse testemunho para outro dia. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.